como a relação com os pais pode interferir na vida adulta, na sua carreira, nas suas relações. O que a relação que você tem com os seus pais tem a ver com tudo isso? É sobre isso que nós vamos falar hoje com a professora Irene Cardotti. Ela é psicóloga, psicoterapeuta, facilitadora de constelações e ela também estudou diretamente com Bert Hellinger, então vai nos enriquecer com seus conhecimentos. Ela já está entrando aqui. Isso, e eu já aqui. Oi, Olá, prof. Tudo bem? tudo bem? E você? Tudo ótimo. Que prazer estar aqui. Prazer é meu. Bem-vinda. Muito obrigada. Então, vamos falar sobre esse assunto tão importante que é a relação com os pais, um tema base dentro das constelações, né? Como Sim, afeta, né, prof? Como isso é tão importante? Algumas pessoas já têm alguma ideia de como isso acontece, mas muitas pessoas ainda não têm essa consciência do como afeta e por que os padrões familiares eles são transmitidos, de que forma que acontece essa transmissão. Então, se você puder falar um pouquinho, né? Estava comentando, lhe apresentando, né? Então, a senhora é uma pessoa referência em constelações no Brasil, né? É uma alegria tê-la aqui conosco e na turma da formação. E grande conhecedora dessas questões familiares e como que se transmite esses padrões familiares, né? Então, se puderes falar um pouquinho sobre isso. bom, agora em maio estarei aí, né? Isso, sim, Vai ser com grande alegria. Adoro ir para o Sul, adoro Caxias, adoro seu trabalho, sua competência, sua seriedade, sabe? Que eu acho isso que é muito importante em qualquer trabalho, em qualquer formação, em qualquer atendimento, a gente ter a seriedade e o conhecimento, né? Eu acho isso são pilares que são muito importantes para dar bons frutos e bons formadores também, né? Hoje eu vejo meus alunos que foram, né, tanto daí como daqui, de Goiânia, sendo consteladores e assim, como estão trabalhando bem, entendeu? Isso é uma alegria também, né? sim. Então, vamos voltar no tema. Você me fez uma sugestão ou uma pergunta, né? Como se formam os padrões, é isso? Isso, de que forma que eles são transmitidos? Tá. Então, o que é um padrão, né? Uhum. Padrão é aquilo que eu começo a repetir porque eu aprendi, ou nesta vida, ou através dos meus antepassados transgeracionais. Então, assim, minha avó agia de determinada forma. Minha mãe, óbvio, aprendeu daquela forma a, a, a lidar com a planta, ó, com as plantas. Um exemplo, né? A podá-las, ou a cortá-las, ou a arrancá-las. O que acontece? Nunca se questionava muito o porquê daquela forma. Então, é um padrão que vai se repetindo. Então, a minha mãe passou isso também como uma aprendizagem para mim, como filha. Então, provavelmente a minha avó aprendeu lá com a minha bisavó e lá atrás. Então, o padrão, ele se forma, e eu diria, ele se cristaliza, né? Ah, ele não é só através dos nossos pais, ele é transgeracional, ele vem de muito antes, né? Então, por exemplo, a minha avó, vou dar um exemplo, né? E a minha bisavó, eram circunstâncias da época, ah, na, no campo, você
pendurar ou pôr as carnes, né, na, naquela banha, né, do porco, por exemplo. Por quê? Porque não tinha geladeira. Uhum. Então, é um padrão, né? Com a minha mãe, quando eu era pequena, já começou o quê? A ter a geladeira. Então, mudou-se esse padrão. Uhum. Então, o padrão ele pode tanto ser repetido, como ele também pode ser mudado. Depende muito das circunstâncias da época, dos valores, da cultura, assim, até da nossa consciência, de abrirmos para o novo ou não. Uhum. Mas eu acho que tem padrões que são muito estruturados, né? Muito difíceis, muitas vezes, de serem mudados ou rompidos. Ah, é muito comum a gente ver famílias repetindo a mesma história. Ou, por exemplo, domingo é o dia da macarronada em algumas famílias, principalmente as italianas, né? Então, é o molho que faz, que prepara, tarará, tarará, e é o dia da reunião. E muitas vezes as pessoas não querem ir mais todo domingo naquele mesmo ritual. Por quê? A vida mudou, tem outras demandas, e tem outras vontades, mas o padrão fica tão enraizado que muitas vezes a pessoa se sente culpada e não se permite de quebrar um certo padrão. Sim, exato. Eu estou dando exemplos mais leves, mas tem padrões muito difíceis, muito doloridos. Uhum. Sim. De situações muito, eu diria assim, com muita dor mesmo, Uhum. né? E o, Fala. e o mais interessante é que isso acontece de forma inconsciente. Muitas vezes, quando a pessoa chega para a constelação, às vezes ela já se deu conta, nossa, eu comecei a acompanhar os temas da constelação, conteúdos, e eu comecei a perceber que eu estou repetindo a história da minha mãe ou a história do meu pai. Como que eu faço para mudar isso? Porque às vezes a pessoa teve toda uma vida que ela acreditava que não é uma escolha, né? Então ela não escolheu repetir esse padrão. Que aquilo era o certo, que é o que ela aprendeu. Isso. Só que aí ela começa a ver que aquilo não está tendo uma funcionalidade mais na vida. Ou a forma como ela trata o marido, a forma como ela trata os filhos. Muitas vezes ela começa a ver como que eu faço, é o que você falou, para mudar. Então, o mudar é ter. Porque a gente só pode mudar se a gente está no nosso estado adulto, né? Se a gente é ainda a nossa criança, todos nós temos a nossa criança. Se ela ainda se manifesta, se eu ainda quero agradar a mamãe, o papai, isso, aquilo, ou seja um amigo, ou até um sócio, na empresa, um chefe, se eu fico na minha criança, eu não tomo a consciência e a responsabilidade de Uhum. poder fazer diferente, não desqualificando que aquela é a forma daquele que serviu e que é útil, que é necessário para aquela pessoa, mas honrando, agradecendo e dizendo: eu posso fazer diferente e poder se experimentar essa diferença, né? Sim, Agora, a gente precisa estar no nosso estado adulto exatamente. para ter a responsabilidade das consequências. Que Sim. assim, às vezes, principalmente entre pai e mãe, às vezes eles ficam de nariz torto, às vezes reclamam, às vezes não é muito agradável, mas com jeitinho e com respeito, aos poucos eles também vão vendo que tá tudo bem.
sim. Esse exemplo do almoço da macarronada é muito comum aqui na nossa região também, que é uma região de italianos, e diversas vezes eu recebo pessoas que dizem: Ana, eu tenho essa situação, porque eu agora tenho um relacionamento com uma pessoa, né? Mas o meu marido, por exemplo, quer almoçar na casa dos pais dele e os meus pais querem que a gente vá na casa deles. Então, aí às vezes se divide, às vezes nós vamos na casa dos sogros, às vezes nas casas dos meus pais, só que para nós nunca sobra espaço, né? Então, o casal às vezes quer conhecer um restaurante novo, alguma coisa assim, e Quer fazer um outro tipo de programa, né? programa e se sente culpado, às vezes até vai, mas fica com aquela sensação de culpa e tudo isso. E isso é no almoço do domingo, que é uma coisa simples, só que quando a gente começa a olhar com mais cuidado, às vezes isso também está em outras camadas, como Mas isso. Mas não tenha dúvida, é o que eu falei. Eu dei um exemplo muito leve, né? Que é o almoço, é isso, aquilo. Mas ah, tem situações que são muito doloridas, muito difíceis. E a gente percebe que muitas vezes não está fazendo bem, está repetindo algo tão parecido. Às vezes até a fala, gente, fica igual, ou da mãe, ou do pai, ou os gestos. E assim, quando a gente começa a perceber que não tem uma funcionalidade mais esse padrão nesse momento, é o momento da mudança. Exatamente. E aí perceber também, porque essa questão, por exemplo, né, do almoço domingo, por trás, às vezes, ela vai esconder exatamente esse ponto que você colocou, prof, que é a necessidade de agradar. Ah, mas se eu disser Né? para eles que eu não vou poder almoçar lá, que eu vou agora me permitir de verdade, como adulta, desfrutar do meu casamento, fazer outro programa, ou sair com meus amigos, enfim, meus pais vão se decepcionar comigo. Exatamente. Às vezes lá no fundo tem ainda essa uma parte da pessoa que precisa viver esse passo e tudo bem se às vezes eu desagradar. Então, esse pacto, muitas vezes, é para se sentir pertencendo, que é uma das leis, né? Que o Bert Helling tão brilhantemente descreveu. E isso eu vejo que é muito comum nos sistemas, seja empresarial, seja social, que assim, muitas vezes você faz aquilo que não é a sua vontade, e sim para o medo de desagradar e de deixar que o outro fique de mal, ou não goste, ou não agrade, seja o que for. Mas assim, você não está sendo verdadeira, nem verdadeiro nem com você e nem com o outro. E não precisa brigar para fazer diferente. Você pode falar com a maior delicadeza, mas falar: hoje eu vou experimentar de uma outra forma. Sim, é excelente. Isso é muito importante, porque às vezes acontece exatamente esse movimento. A pessoa diz, Ana, mas eu tentei fazer tudo o oposto do que minha mãe fez, do que meu pai fez. Então, esse movimento ele foi na base da briga, da revolta, né? Era o que Uhum. eu podia fazer naquele momento. Só que esse movimento, geralmente, ele não transforma, ele não consegue quebrar o padrão. O padrão Não, repete inconsciente, né? não, e não quebra, o padrão não, eu não acredito, isso é uma coisa muito minha, que se quebre padrão com a raiva ou com a revolta. E sim com o respeito, a serenidade e com amor. Porque você, além de respeitar-se, você também respeita o que é bom para o outro, que pode ser muito diferente de você. E tá tudo bem que seja diferente, né? É muito bom que as coisas sejam muito diferentes, porque com isso a gente também cresce e enriquece. Não tenha dúvida. Agora, é fácil? Não, não é. Precisamos ter muita conexão com a gente,
tem muito autoconhecimento, muita respeito pelo que aconteceu, pelos padrões. E vou dizer mais, tem padrão que é bom, não Uhum. é de todo ruim. Tem padrão que tudo bem que eu faça o café, um exemplo, do mesmo jeito que a minha mãe faz ou que minha avó faz. Tá tudo certo. Tem padrões que a gente, que são as nossas raízes, né? E que tá tudo bem, e tá tudo certo. Agora, o ruim é aquele padrão que a gente repete por medo. O medo é uma coisa muito que paralisa e que faz você perder a conexão e o amor. Por quê? Quando você vai, por exemplo, numa macarronada, se você não quer, você não está inteira. Você não Uhum. pode estar bem. Você fica emburra, você fica agressiva, você fica ou fica calada ou calado, né? O importante é a gente poder estarmos inteira conosco e com o outro. Exatamente, isso. E E a, que fala. E a vida fica mais leve, fica um almoço gostoso. Se não deu, não quer almoçar, vai tomar um café, ou vai no sábado, ou dá um telefonema. sim, Né? Não precisa bater o ponto. isso. Exatamente, encontra outras formas, né? E aí, acho num ponto muito importante que o Bert Hellinger traz, que é a questão do se fechar, né? Ah, às vezes eu me calo, por exemplo, e me fecho, porque é a forma que eu consigo de estar ali. Só que, por exemplo, a questão da prosperidade, a questão da abundância, ela só chega para nós quando a gente está numa atitude mais receptiva. E às vezes fechar numa coisa assim, não, mas no trabalho eu tô trabalhando. Tudo bem, mas lá no almoço de domingo, por exemplo, que você foi e não queria ter ido, é, você tá o teu corpo tá contraído. Existe Tem, atração ali, existe um fechar, e isso é o campo. Então isso acaba afetando também nessa, tanto na tem. questão da idade quanto na questão das relações, porque você vai estar fechada nas relações muitas vezes, uma Porque atitude de defesa. Porque o corpo fala, né, Ana? Eu posso falar, ai, tá tudo bem. Uhum. E meu corpo dizendo exatamente o contrário, né? E assim, como é importante, né, num relacionamento, eu acho que são três palavrinhas muito importantes, que é o sim, Uhum, mas o sim de uma forma muito verdadeira, principalmente em casal ou em relação de pais e filhos, principalmente em casal também, né? Sim, amo você do jeito que você é e com tudo que você traz. E não assim, porque a minha família é melhor, porque a sua é não sei o quê, não sei o quê. Já deu o quê? Discussão e confusão. E aí fica repetindo um padrão que muitas vezes aprendeu lá com a sua própria mãe, com a sogra dela, com a sua avó e tudo mais. uhum, Tem exato. que, tem que estar muito atento a isso, né? Como nós podemos fazer diferente, que assim, com tudo que eles viveram de difíceis, isso é um grande aprendizado para nós, de podermos fazer diferente. Sim, Essa é a nossa grande possibilidade na vida. exato. Assim, puxa, se isso não funcionou lá, será que eu não posso tentar fazer diferente e funcionar de outro jeito, né? A outra coisa que eu acho que cabe em qualquer lugar é, por favor, eu preciso de algo, Uhum, mas explicitar o que precisa e não achar que o outro ou os outros, seja quem for, tenha que adivinhar o que você precisa. Então, eu preciso de algo de você. Você pode me atender? uhum, Ser claro, né? A comunicação ser clara. Porque muitas vezes eu ouço, né, no meu consultório, que assim, aí eu falo, mas o outro não me escuta. Mas você fala claramente o que você quer? O que você gostaria? uhum, Ou
quer que o outro adivinhe ou a outra adivinhe. Ah, mas com tanto tempo já devia saber. Isso não é verdade. Não, Não é. Assim como você muda, o outro muda, tudo muda. E outra, isso exige da gente a humildade. Humildade e coragem. sim. Até para mudar o padrão. Uhum. Com certeza. Reconhecer que ali existe uma dor, que ali existe uma limitação. Olha, preciso admitir que nesse ponto eu preciso melhorar. Então, se eu quero buscar melhorar, se eu reconheço isso, né, com humildade, aí eu posso começar a me abrir. Que ferramentas, que conhecimentos que podem me ajudar, Uhum. padrão. Exatamente. Uhum. E obrigado, né? Falar um obrigado de verdade. Se você recebeu algo, né? De agradecer mesmo. Sim, Até uma crítica, às vezes, que o outro lhe dá, ou a sua amiga, ou sua mãe, ou seja quem for, de agradecer, porque é um presente. É um presente. é. Uma crítica verdadeira e sincera é um presente mesmo. É receber algo do outro com o coração, né? Sim. Uhum. Então, mudar o padrão, eu acho que assim, na vida é muito necessário e acho que a gente está sempre mudando, sabe? É um eterno aprendizado. Sim. E da gente, nós podermos estar abertos para isso, né? Ah, é assim, é o tal daquela historinha, né, da cabeça do peixe, né? Você sabe, né? É, não, não sei. Assim, vai pôr um peixe para assar, né? Corta a cabeça do peixe, Sim. põe na assadeira. A mãe fazia, a avó fazia também. Uhum. Aí um dia a pessoa pergunta: por que que corta a cabeça do peixe, né? Para a Uhum. avó, que ainda tinha a avó para perguntar. Porque não cabe na assadeira. Ah, sim. Entendeu? Então, na verdade, não caber na assadeira era naquela época que não cabia. Hoje eu posso ter uma assadeira maior, eu não preciso cortar a cabeça do peixe. Mas se eu não pergunto, eu não me questiono, eu não olho, eu não mudo o padrão. Exato. E às vezes, né, prof, o que pode acontecer é que eu pego uma assadeira maior e eu começo a me sentir mal. E eu não sei por quê. Que eu começo a me sentir mal, começo a me incomodar, começo a me sentir culpada, né? Porque eu estou usando uma assadeira tão bonita, mas isso me traz um certo desconforto, né? Tá mudo, prof? Acho que deu uma travadinha aqui. Ah, deu uma travada, né? Eu acho que sim. Agora melhorou, né? Agora sim. Aham, Você voltou. tá me vendo bem com a luz? Tá ótimo. A imagem tá perfeita aqui. Uhum, Então tá bom. Então, é isso. Mudar o padrão requer da gente também coragem. sim. Coragem Qual outro? vai trazer esse sentimento de culpa muitas vezes, né, prof? Ah, como é que agora eu posso ter essa assadeira tão linda, tão bonita, esse forno grande, né, tudo, e às vezes essa sensação vem só como uma sensação. Às vezes a pessoa nem sabe, né? Mas quando vê, ela vai avançar na carreira ou ela vai ter um relacionamento saudável e algo incomoda ela. E aí Sim, é que entra a questão da assadeira. Será que você se permite ter uma assadeira melhor? uma maior, né? Né? Olha, a gente está falando de algo assim que parece que é tão lá atrás, mas não é não, viu? É se permitir
fazer coisas novas, buscar elementos novos, recursos novos. Eu tenho alguns pacientes que agora estão diferentes, mas tinham têm recursos para viajar para fora, mas vão com um sentimento tão grande de culpa, de não poder desfrutar de uma forma prazerosa, leve. Por quê? Porque a família na época não tinha recursos. Claro que não. Minha família também não tinha recursos para ir para fora. E como a gente tem que se trabalhar, se autoconhecer, se permitir que você pode fazer um pouco mais do que eles fizeram, inclusive honrando e agradecendo tudo que recebemos, né? Porque através disso nós podemos ter essa força, essa prosperidade maior e tudo mais, mas não ter a culpa. É tão comum pessoas que até quando vai comprar uma roupa ou uma bolsa ou mesmo um alimento diferente, sente-se assim, não se sente livre, prazeroso. Exato. E aí, né, prof, que vem a importância da gente estar na presença. Porque se eu estou presente no meu corpo, sentindo, percebendo, eu consigo identificar, né? Isso é uma das coisas que a constelação traz muito, né? E na formação Tem- a gente tem várias oportunidades de viver isso. Porque aí, se eu estou presente, se eu consigo sentir o meu corpo, eu já começo a identificar. Olha só que interessante, quando eu vou fazer tal coisa, vem aquela sensação de desconforto. Exatamente. E o que que eu posso fazer para amenizar, né, essa sensação de desconforto? Essa presença, essa autorregulação. Isso, sim, E, na verdade, nas constelações, a gente aplica isso. Quando, no módulo que eu dou aí, de olhar cada país, cada membro, tudo mais, você agradecer, reverenciar, é uma forma muito libertadora muito, muito. de você não precisar carregar a, assim, a escassez, né? A dificuldade que foi necessária. E Exato. hoje, poder fazer de uma forma mais leve, mais prazerosa, em coisas muito simples até. Sim, sim, Não estou falando em grandes eventos, grandes ocasiões, não, no dia a dia mesmo. exato, exato. Porque às vezes é isso, e às vezes também existe aquela ideia assim, ah, eu preciso chegar no patamar X, Y, Z. E às vezes isso acontece muito quando as pessoas chegam nesse patamar que elas idealizaram que seria, nem sempre, às vezes sim, mas nem sempre ela sente aquela realização, porque na verdade faltou um pouquinho trabalhar essa questão interna. Tem, E, porque tem um vazio. E enquanto eu não olho para o meu vazio, eu estou sempre adquirindo coisas, ou fazendo coisas, ou progredindo, mas parece que assim, quando eu conquisto, não me preenche. Por quê? Porque tem um grande vazio, uma grande dor aí. perfeito, exatamente. Esse vazio que às vezes se tenta preencher desde com compras, com quero alcançar tal patamar na carreira, quero ter um relacionamento X, quero Y, quero uma viagem, coisas externas que não vão trazer isso. A gente vê bastante assim acontecendo, né? Sem dúvida, muito, muito. Não que essas coisas não tragam prazer, mas desde que você tenha isso como assim, essa permissão interna, essa autorização, né? É como saborear um dia, olhar para o céu e ver o azul, ver um passarinho e isso também te preencher. Sim, Então, é desde algo maior como algo menor. exato. Uhum. Mas se poder se permitir ter essa autorregulação mesmo, essa presença consigo mesmo, né? De Sim, olhar e falar, puxa, eu posso sentir, eu posso, eu permito, eu me permito. exato.
Porque também tem pessoas, Ana, que tudo que conquista nunca está suficiente. Sim, É como estudar. Sempre está estudando mais, fazendo mais, porque nunca tá bom. isso. Nunca se empodera e diz, não, agora eu posso, né, praticar, posso exercer, posso trabalhar, posso. Não se permite, trava. Sim, exatamente. E aí, enquanto não for olhado para essa fragilidade, para essa vulnerabilidade, não vai ter curso que seja suficiente, não vai ter cargo que seja suficiente, não vai ter nada. É uma questão que vai às vezes chegar até o limite, até uma exaustão, até uma crise assim, para a pessoa chegar e dizer, tá, mas o que que tem por trás disso, né? Porque Eu, isso. confiança, por exemplo, não vai vir dos certificados e dos diplomas. E o vazio é uma coisa muito dolorida, porque é aí que entram os vícios, né? Que é Sim, para amenizar a dor, para amenizar esse vazio. exato. Uhum, exatamente. E, prof, tu falou algo importante que é essa permissão. Dos temas que a gente estuda dentro da formação é exatamente isso, que o que é permitido e o que é proibido, muitas vezes, na relação com os pais. Sim. Tem um trabalho que a gente faz, enfim, que é justamente olhar para isso. Quais as emoções que eram permitidas e proibidas em relação ao pai e em relação à mãe? E E ali, às vezes nem são ditas, né? Às vezes, como eu percebia, né? O que era permitido, o que não, às vezes até pelo um olhar, pelo corpo, pela forma, porque muitas vezes não eram situações que não eram ditas, mas a forma do caminhar, a forma do olhar, o tom da voz já diz isso. sim, desde muito pequena a gente aprende através dessa língua que o corpo fala, né? Olha, até antes de uma gestação, né? A gente sabe que isso tem uma interferência em nós. Como estava esse casal, né? Como foi essa gestação, né? O que estava acontecendo? Como foi falar para os avós dessa gestação? Tudo isso são coisas que estão em nós, no nosso DNA. Sim, É muito além da nossa assim, pós-nascimento, claro que é muito importante também, mas a vida intrauterina, essa preparação, tudo mais, são traumas que a gente traz, né? São ex- vivências. sim. Que a gente não tem memória disso. Não tem memória declarativa, ou seja, eu não vou lembrar o que aconteceu quando estava lá na barriga da mãe, mas o nosso corpo lembra. As nossas células lembram. O nosso sistema nervoso lembra. Então, quando a gente pode ter, né, tá pronto também, às vezes a gente precisa estar pronto para olhar para isso, às vezes não é a hora de olharmos para isso com um acolhimento, com respeito, com amorosidade, é uma grande libertação. Por quê? Não que você vai ficar julgando, culpando. Não, foi o que aconteceu. Mas agora você pode tirar isso e fazer diferente. Exato, Porque às vezes você fica tão encolhidinho na vida, tão retraído na vida, e quando você vai olhar a gestação, sua gestação, você também teve que estar tão encolhida por algum motivo que ou engravidou, ou não podia contar, ou não sei o quê. E assim, isso quando você vai crescendo, você continua com esse repertório. Encolhida, mais introspectiva. E quando você vai se trabalhando e percebendo isso, e podendo, através muitas vezes de uma constelação, ver até como foi o momento dessa gestação do nascimento, vivenciar, você se liberta. exato. É uma coisa fantástica, é incrível isso.
É um antes e um depois. E assim, a gente explica e a gente tem muito conteúdo online e tudo isso é maravilhoso, porém, quando é vivenciado, não tem palavras que consigam expressar a grandiosidade que é isso. É catártico, né? É uma coisa assim, não tem mesmo. Eu acho que só quem vivencia, passa por isso, ah, vai, sim, sente a diferença e é uma coisa tão automática que assim, aí não é nem pensado, começa a virar, aí a mudança, né, da interna, que começa a vir automaticamente, você fala, nossa, agora eu faço assim, agora eu vejo assim, agora eu tô mais livre, agora eu tô mais solta, agora eu tô mais alegre, agora eu tô mais triste, até de poder ficar triste, né? Exato, sim, porque às vezes é uma emoção proibida. Não posso. Então tenho que estar sempre sorrindo, sempre agradando todo mundo, mesmo que por dentro eu não esteja. Mesmo que eu esteja chorando por dentro, eu tenho que mostrar para o outro que eu estou forte, linda, maravilhosa e sorrindo. Sim, Isso também acontece. E olha, como é importante às vezes a gente acolhermos aquele momento que você, não, tô triste, isso me deixou triste. E você mesma se acolher. sim. Não esperar que o precisar que o outro te acolha, e sim você se acolher, se permitir. Isso é o ser adulto, né? Quando a gente se torna os nossos próprios pais, a gente se dá aquilo que a nossa criança tanto pediu, né? Exatamente. Tá com medo? Tô com medo. Tô sim. Tem coisas que dão muito medo. Sim, E como que dão medo? Opa, quando tava esse monte de avião caindo aí, que nem não sei o quê, eu comecei a ficar com medo. Eu tinha uma viagem para fazer, eu comecei a ficar com medo. Eu falei, tudo bem de você estar com medo. É aham, real, é real. E quando você diz sim, aquilo que fica pesado fica mais leve, porque uhum, você se apropria, né? Se permite disso. E não fica tão externo a você, fica dentro de você. isso. Olha que legal, a Carla tá dizendo que live maravilhosa, ressoando muito aqui. A Andy também colocou essas metáforas, são muito valiosas, nos fazem refletir de uma forma muito profunda. Realmente são metáforas, né, que eu estou falando aí, né? Que assim, mas eu acho que assim, me coloquei real. Essa história do medo de avião é real mesmo. E eu vou falar uma coisa para você, Ana. Como ter o autoconhecimento, se trabalhar, é fundamental na vida. Eu passei por umas circunstâncias em janeiro muito difícil, muito difícil. Eu estava nos Estados Unidos e eu nem podia voltar para o Brasil porque eu tive um problema no intestino com o estômago. A alça do intestino entrou numa hérnia e tal. Resumindo, você sabe que eu tive que passar 20. Eu fiquei 4 dias hospitalizada lá. Aí meu médico daqui falou: sai, vai pro hotel. Fui pro hotel. Eu fiquei mais quase 20 dias dentro do hotel, de um quarto. E o que me segurou de eu não surtar, porque era uma situação sem controle, muito difícil, para o meu corpo se reorganizar para ele ir para o lugar para poder pegar o avião de volta. Uhum, Olha, foi meditação, respiração e ter a consciência de dizer sim. Eu acolho e aceito. Mas isso de uma forma verdadeira, com a sua alma, com o seu coração. E aí meu corpo foi mudando, foi melhorando, tanto é que eu emagreci muito. Eu fiquei quase 20 dias sem comer, sem comida, sabe? O que me salvou foram as papinhas de bebê que lá tem, aham, muito boas, que tem proteína e tal, então deu para segurar. Mas assim, como eu vi, como o limiar da consciência, o limiar da loucura é um fio.
Você Uhum. pode surtar a qualquer momento, mas o autoconhecimento é tudo. Porque respiração, meditação, dizer sim, manter o eixo te dá saúde mental e física. Sim. Te E dá. equilíbrio. Uhum. E Te- te dá ground, né? Isso. Uhum. Te dá ground. Abre, Então, né? Você cria musculatura interna, musculatura emocional, né? Então, é, aquela coisa que às vezes tem pessoas que estão ainda num nível de consciência um pouco começando no autoconhecimento, que às vezes tem uma ideia equivocada assim, ah, eu vou lá fazer a formação da Ana lá, a formação em constelações, e aí minha vida vai ficar maravilhosa, porque daí tudo vai fluir, tudo vai ser lindo, tudo vai maravilhoso. Então, não é isso que a gente promete, não é isso que eu quero que as pessoas entendam. O que é a formação? Ela é uma transformação profunda. É como se você tivesse que escalar uma montanha, mas você tá ali com um tênis que não tem o preparo, você tá com uma roupa simples. A formação é como se fosse assim, agora você vai ter as cordas, a mochila, o equipamento, as roupas apropriadas, e você vai subir essa montanha com um, um preparo, com uma orientação, por exemplo, da Profirene, que tem muito conhecimento, né? Então, isso vai ajudar, isso vai dar preparo para enfrentar os desafios com mais robustez, com mais força mesmo para a vida, né? sim. E os Mas é o começo, né? De exato, subir uma montanha, né? É o que você falou. A formação não é mágica, é um processo, né? Quantos anos, olha, eu faço terapia há 40 anos e trabalho há 47 como psicóloga. E nas constelações há 22 anos. Então, tudo na vida é um processo, mas dando o start, o pontapé inicial, você não volta. Você só tende a ir buscando, é um degrauzinho, é uma leitura, é um curso aqui, é uma vivência, é isso, é um aprimora. Então, é algo que vai te abrir para a vida, um novo, né? Para o novo. exatamente. E na formação, que quero já deixar o convite aí para quem estiver e quiser e se sentir chamado para fazer esse movimento profundo, nós temos 10 encontros presenciais. Então, são 10 meses, é de março, agora iniciamos o dia 28 de março até dezembro, que nós vamos nos encontrar uma vez por mês para fazer toda essa vivência. E, paralelamente, nós temos as aulas online, que são liberadas referente àquele conteúdo que está sendo visto naquele mês. Então, tudo isso vai dando repertório e não, as pessoas até hoje que eu vi todas que iniciaram a formação e que concluíram a formação, todas dizem: tive, a minha vida se transformou. Aham. Outra pessoa, porque Sim, é impossível não ter uma transformação muito profunda, porque é uma oportunidade que você tem de olhar para a sua vida assim de uma forma muito específica, não tem como, digamos assim, ser uma interpretação, é uma vivência corporal que nós fazemos. é o que eu digo. Conser- Constelação não é a técnica, é virar a chavinha interna. E isso, durante a formação, é um processo que vai acontecendo de uma forma sutil, profunda, leve, amorosa. Exato, exatamente. Sim. E assim, né? Como é importante tomar pai e mãe. É a chave De base, tudo. É. Mas o que que é tomar, né? Posso falar, Ana? com certeza. Não, tomar, muitas vezes, essa palavra, às vezes, não é nem muito bem interpretada. É você realmente acolher e aceitar como eles são, com todas as imperfeições que um ser humano tem. Eu sou mãe, eu sou avó, e eu sei das minhas limitações e imperfeições.
E assim, como eu trabalhei isso de aceitar minha mãe e meu pai, quantas vezes? E cada vez um pouquinho mais. Por quê? Eles são seres humanos com todas as dificuldades que tiveram, que vêm lá de trás e só puderam dar aquilo que tinham e que aprenderam. Então a gente fica, ah, porque meu pai, porque minha mãe, porque meu pai. Acabou isso, gente. Sabe? Tá bom, não deram mesmo, não sabiam fazer, não tinham recursos, não conheciam. Tá, mas e aí? Te deram coisas boas também. Uhum. Senão você não estaria viva. Te cuidaram, te amamentaram, te banharam, te deram um mínimo do mínimo de amor, mas te deram a vida. Sim. Porque tem pessoas que têm histórias muito difíceis, é verdade. Mas mesmo quando é muito difícil, fique, nem que seja com um pouquinho assim do Uhum. que recebeu, porque isso vai te nutrir. Isso, E exato, vai te nutrir muito. sim, Do que ficar na falta. Faltou, faltou, vai faltar sempre. sim. Sempre. Faça o teste. Quem está assistindo a gente, faça o teste, comece a aceitar. É uma, como uma cebola, tira uma casquinha, comece a aceitar. Veja se a tua vida não vai fluir. Uhum, Começa a fluir. A abundância chega. sim. E aí é importante também que a gente saiba que durante a formação nós temos todo esse processo também de olhar para a nossa criança. Porque às vezes esse não que insiste, mas eu não consigo aceitar que meu pai ou minha mãe fez tal coisa aquela vez, aquilo eu não consigo aceitar. Então, através da formação, a gente consegue perceber muitas vezes que quando a pessoa quer, né? Quando a pessoa decide. Mas só que às vezes a pessoa decide, mas é tão difícil para ela olhar para essa criança, porque essa parte que não consegue dizer esse sim é uma criança que ainda está ferida. E às vezes, Sim. antes de dizer esse sim, precisa dizer sim, a minha criança sofreu, sim, doeu, né? E Foi como muito difícil, foi muito difícil. né? Você fez falta, Uhum, eu esperava mais, sim. faltou mesmo. É muito importante. É um sim para nós mesmos, né? E E, aí, e depois, quando você pode dizer isso, é muito libertador. Não muito. é porque é pai e mãe que são anjos, que são isso, não. Ah, ah. São pessoas, são seres humanos. Mas é muito libertador poder falar. Exato. Eu senti mesmo, foi muito difícil. Sim. E poder deixar essa emoção passar pelo teu corpo, né? Às vezes, se é preciso chorar um tempo, que dê passagem para essa emoção poder existir, para que depois você possa se liberar. Porque essa coisa de tomar os pais e honrar os pais não é para os pais, não vai beneficiar os pais. Até pode, mas o primeiro beneficiado é você, né? Não, é para você. Porque para eles têm a história deles, Sim, a vida deles, do jeito que são, e eles não vão mudar porque a gente quer. Nós é que mudamos. Eles vão continuar do jeitinho que eles são. Teimosos, às vezes difíceis, às vezes isso. E assim, tá tudo bem. Quem muda somos nós. exato, exatamente. E o Não é, benefício é não é nosso. mágica, não. Sim, com certeza. Então, vamos chegando aqui ao fim dessa live, prof. Quero agradecê-la imensamente pela sua disponibilidade, por sua sabedoria. Nossa, passou rápido, né? Muito rápido, muito rápido. Quero deixar o convite para quem estiver aí para vir conosco fazer parte da turma 6. É uma formação reconhecida pelo MEC. Quando você se inscreve, você já começa a ter acesso às aulas gravadas, as aulas online. E o nosso primeiro encontro é agora, dia 28 de março, quando nós vamos já iniciar olhando para essa ancestralidade. O primeiro encontro ele é bem para trabalhar essa questão sistêmica transgeracional. E você já acessa as aulas na plataforma, tem os exercícios, enfim. O segundo encontro nós vamos fazer isso de olhar para a criança, porque é análise transacional, então olhar para o estado criança, o estado adulto, o estado parental,
trabalhar isso para que aí, sim, em maio, que a Prof vem, e vocês possam desfrutar de viver esse movimento, de trabalhar o movimento interrompido, que é trabalhado no seu módulo, né, Prof, que é riquíssimo, que é um pouco do que a gente estava falando, essa coisa, às vezes eu me fecho internamente, sem dizer uma palavra, para o meu pai ou para minha mãe, é como se eu interrompesse a conexão entre nós e a vida se fecha da mesma forma, porque é a Ah, conexão. é a conexão. Uhum. E também trabalharmos, né, os 5 círculos, né? Do, E do amor da infância, a puberdade e tudo mais. É um módulo muito rico. A formação da Ana é muito rica, muito, como eu disse no início, muito séria e muito profunda. Então, isso eu acho que é fundamental para dar e passar para os alunos com a maior seriedade e maior profundidade e conhecimento também, né? Mas também com muito acolhimento, muita amorosidade, muito respeito, porque isso também é muito importante. certeza, com certeza. Isso algo que a gente prioriza, né? Esse respeito. A gente sabe que cada um tem uma história, cada um tem uma jornada, cada um tem uma vivência, que é preciso coragem para olhar para isso, mas estamos a serviço, disponíveis para. Exatamente. E não tem o bom, não tem o ruim, não tem o melhor nem o pior. Tudo faz parte, sem julgamento. Exato. Que é o mais importante, que às vezes eu vejo pessoas que às vezes têm vergonha de contar sua história. E outra, cada história é uma história linda, seja ela qual for. Sim, com E é, certeza. e é sua, é única. Isso. E pode falar, prof. Eu agradeço muito, viu, Ana? O seu convite. É um prazer, sempre um prazer estar na live, estar com você, estar aí no sul, estar na sua cidade, é uma delícia. Que bom. Eu também agradeço imensamente, professor, a disponibilidade, seu conhecimento de a Prof. Irene tem muito conhecimento, então, no momento que ela está facilitando o módulo, que ela está facilitando as constelações, a gente percebe, assim, quantas ferramentas, né, que tem ali, que surgem naquele momento, isso é muito rico, é muito valioso. Então, agradeço a todos, agradeço a Prof. Irene, todos que estiveram presentes aqui na live. Isso, eu também quero agradecer a todos que estão, que vieram, que estão assistindo, né? Que bom, Muito obrigada. isso. E um grande abraço, até a próxima. Quem quiser vir fazer parte da formação, só me chamar, que vai ser uma alegria passar para você todas as informações e te receber na turma 6 da formação. E eu espero vocês lá, em maio. É isso aí. Um beijo. Beijo a todos e a todas. Até a Muito obrigada. Obrigada.